Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Dirigente novo do Remo quer Cleiton, zagueiro do Flamengo, apostando nele, né, no novo diretor, como trunfo para conseguir a difícil negociação. Vamos à notícia que saiu hoje, né? E sem espaço com o técnico Felipe Luiz no Flamengo, o zagueiro Cleiton desperta o interesse do Remo para 2025. Aí eu faço uma pausa, né? Ele já teve os olhos aí virados para Benfica, em Portugal. Teve uma outra equipe da Série A, agora que eu não sei se eu vou lembrar o nome, que buscou o zagueiro Cleiton também. Acho que foi o Botafogo, né? Foi o Botafogo que teve olhos para o zagueiro Cleiton também e tal. O Vitória da Bahia também demonstrou interesse. E aí, a notícia de hoje, né, que o Remo tem interesse no zagueiro. O desejo do clube paraense seria contar com o defensor do Flamengo por empréstimo até o final da temporada. O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, pode ser uma peça-chave do Leão Azul na busca pelo atleta de 21 aninhos, né? Representantes do Remo ele foi representante do Remo no sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, onde todo mundo foi pego de surpresa por essa notícia, né? E ele está em conversas com a diretoria da equipe paraense e pode receber uma proposta para trabalhar no departamento de futebol do Remo. Tudo indica que isso está certo, porque ele já representou o Remo lá no sorteio. Dessa forma, o Braz usaria sua proximidade com o Flamengo para convencer Cleiton a aceitar a oferta, né? Em 2025, Cleiton disputou 5 jogos pelos profissionais do Flamengo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seu período de destaque ocorreu sob o comando de Kleber dos Santos, técnico do Sub-20, que dirigiu as 4 primeiras rodadas do Flamengo no Carioca. E apesar de tudo isso, né, Renan, não despertou olhares da torcida, né, visando ali estar no elenco profissional e ser utilizado como um quarto zagueiro, né, um terceiro zagueiro ali, o zagueiro imediato no banco de reservas, e agora menos ainda com a chegada do Danilo. E isso porque também muita gente gostou mais do João Vitor, que apareceu também nessa temporada aí, destaque nas categorias de base, do que do próprio Cleiton, que estava sendo cotado aí para ser o zagueiro sucessor de Fabrício Bruno, né? O cara que seria ali o reserva imediato na zaga rubro-negra. E aí pode acontecer esse interesse da equipe paraense do Remo em contar com o zagueiro Cleiton, que já foi jogador aí na mira do Benfica de Portugal. Quero saber a sua opinião, Renan. E aí eu vou te fazer uma pergunta difícil. De você analisar a situação do Cleiton na tua ótica, o que você faria, com o zagueiro Cleiton, mas também olhasse na visão do Flamengo, que é o detentor do passe, é um atleta jovem, que pode emprestar o atleta, mas resta saber se com o empréstimo há a possibilidade de, por ser do Remo, que não tem muito destaque no futebol na temporada, vai ter aquele fator visibilidade ou não, se vai valorizar ou não, sendo que é um jogador que o Benfica já viu aqui, né, Renan? O que fazer com o zagueiro Cleiton na temporada, já que o Felipe aparentemente não conta com ele. Bom, vamos lá. O que eu faria de maneira muito simplista, sendo torcedor do Flamengo? Eu encontraria um destino para o Cleiton. Isso seria a minha visão. Somente a minha visão acabaria aí, encontrar um destino para ele. Agora, eu sendo o Flamengo, eu teria que analisar todas as propostas que a gente teve. Por exemplo, a do Benfica não foi de empréstimo, a do Benfica acho que foi de aquisição do jogador. E aí, beleza, se é uma proposta de aquisição, eu não me lembro, tá? O pessoal pode me corrigir se foi de empréstimo, se foi de aquisição, mas eu acho que foi de aquisição. Sendo de aquisição, a gente tem que ver o valor que foi ofertado. Se foi ofertado um troco, aí não faz tanto sentido também tu se desfazer do jogador, a não ser que realmente seja um bagre absoluto, assim, aí não tem jeito. E a outra proposta é uma proposta de empréstimo. Tendo uma proposta de empréstimo, você primeiro tem que saber se o jogador quer ir, porque também não adianta o jogador não ter tanto interesse em ir, que aí a tendência é que o nível de atuação do jogador seja muito baixo, o cara tá desmotivado e tudo mais e tal, não sei o quê. E uma segunda análise que você precisa fazer é o clube, beleza, esse clube, o que ele vai disputar que possa oferecer visibilidade para o jogador. A gente tá falando do Remo, né? O Remo acho que é do Pará, acho que, se eu não me engano é isso, eu tô viajando. O Remo é do Pará, não é? Isso, do Pará. Então vai jogar o Campeonato Paraense. O Campeonato Paraense, provavelmente o Remo vai ser um dos protagonistas e vai jogar a Série B. O Remo tá na Série B.
Na Série B, a gente tem que olhar para o Remo e entender se o Remo é um time que vai brigar para continuar na Série B, vai brigar por alguma coisa ali na parte alta da tabela, e qual é a filosofia de jogo do Remo, para ver se faz sentido a gente emprestar o jogador e o jogador ter algum tipo de aproveitamento melhor ali. Olha para o elenco dos caras e vê se os zagueiros que estão lá são piores do que o Cleiton, por exemplo. Eu não sei quem é um treinador do Remo, vai ter que pesquisar aí, mas teria que ver se esse treinador do Remo é um treinador que propõe jogo ou que é um treinador mais defensivista para, de repente, sobressair um pouco mais as características do Cleiton. E aí eu vou usar um exemplo do Fabrício Bruno, quase falei o nome dele aqui agora. O Fabrício Bruno, por exemplo, num Flamengo, sei lá, do Dorival Júnior ou no Flamengo do Tite, ele vai chamar mais atenção do que num futebol do Felipe Luiz, por exemplo. Isso não significa que o Fabrício Bruno é ruim, ou que o Ortiz seria ruim num jogo mais retraído. Significa que eles vão se adaptar melhor ao padrão de jogo que aquele clube tem. Se eu pego o Fabrício Bruno e boto num time que vai se defender mais, eu acho que a tendência é o Fabrício Bruno se destacar um pouco mais e de repente até aparecer numa seleção brasileira como aconteceu. Agora, se eu pego o Fabrício Bruno e boto num time que ataca mais, aí eu acho que faz mais sentido eu ter o Ortiz. Assim como para o Flamengo vai fazer mais sentido ter o João Vitor, comparativamente ao Cleiton. Quando você vê o João Vitor jogar, você vê que a maturidade na tomada de decisão do jogador é muito melhor do que a do Cleiton. Ele sabe tomar decisão melhor. Por que ele sabe tomar decisão melhor? Porque parece ser um jogo onde ele tem muito mais afinidade. Então ele não tem esforço em tomar decisões, porque o ambiente em que ele está inserido para tomar as decisões é um ambiente de maior conforto para o moleque. Além disso, se o moleque for muito talentoso tecnicamente, ele vai começar a se preocupar com as decisões macro dele, porque a decisão micro dele, que é o gesto técnico, ele já tem isso muito bem dominado. Então o cara não precisa se preocupar em, caraca, tá vindo uma bola para mim, eu tenho que dominar certo. Não, isso ele já vai fazer, já vai dominar certo. Aí, a partir desse momento, ele já tá o tempo todo pensando na próxima decisão que ele vai tomar. Ele ganha tempo, a decisão vai ser melhor executada e a performance do jogador vai ser muito mais pronunciada do que se ele tivesse num jogo onde a adaptação dele é muito mais difícil. Eu acho que no caso do Cleiton, no Flamengo hoje, vai ser muito isso, cara. No Flamengo ele vai ter muita dificuldade em jogar num time onde vai acabar precisando propor um pouco mais, onde os zagueiros vão precisar conectar passes melhores, e na sombra dele a gente vai ter 3 zagueiros profissionais muito bons e um moleque da base que também é muito bom, mas é da base, precisa amadurecer e que já tem uma boa avaliação do próprio Boto e do Felipe Luiz também. Então, assim, eu acho que no Flamengo não tem muito espaço para o Cleiton, a gente precisa encontrar um destino para ele. Qual destino vai ser? Aí eu acho que o departamento de futebol precisa ter um pensamento um pouco mais estratégico. Fazer uma venda de qualquer jeito eu sou meio contra, e emprestar para qualquer clube eu também sou meio contra. Eu acho que faz sentido emprestar para um clube que a gente saiba que ele vai ser aproveitado. E aí, dependendo do rendimento dele, daqui a pouco a gente consegue vender por um preço maior, até mesmo para o próprio Benfica, por exemplo. Mas eu não olho com mau gosto, não, cara. Eu não olho descontente, não, com a hipótese dele ser emprestado para um clube de Série B, não. Eu acho que é uma saída viável, a não ser que tenha um clube de Série A com poucos zagueiros que queira o jogador. Aí eu emprestaria para um clube de Série A. Se for um clube de Série A que tem zagueiro pra cacete, aí tem chance de também não jogar. Aí também não adianta tanto. Mas eu acho que a análise tem que ser muito por esse caminho, cara. Enxergar o aproveitamento que o jogador pode ter. Também acho. Agora, pelo visto aqui, o contrato do Cleiton acaba em dezembro. Acaba dia 31 de dezembro. Você vai emprestar o cara pra quê? Mas geralmente quando empresta, tu alonga esse contrato, né? Geralmente quando você empresta, você alonga por mais um ano. A não ser que você renove, né? A não ser que você renove, alonga... tem que renovar. Inclusive, acho que foi assim que aconteceu nos últimos 14 anos com o Thiaguinho, cara. Não, sim, mas é porque tem um detalhe. O Cleiton não quer renovar. O empresário do Cleiton não quer renovação. Aí então não tem como emprestar. Entendeu? Porque seria praticamente assim, empresta pro Remo ou para qualquer equipe, o cara não quer renovar. Em julho, o cara tá no meio do empréstimo, assina o pré-contrato e em janeiro vira jogador de graça, de qualquer forma. Então, cara, eu acho que o melhor caminho pro Flamengo com o Cleiton é tentar uma venda, velho. É tentar uma venda. Agora, com todo respeito, eu não acho que essa parada do Cleiton no Remo seja verdade. Né? Honestamente, eu não sei se é verdade. Por que eu tenho minha dúvida? Porque a gente está falando de uma notícia que envolve Marcos Braz. E aí meu ponto é,
Esse cara é bom. Esse cara é bom de chegar e falar assim, ó, o Remo tá me querendo, as notícias dizem que o Remo tá me querendo, então, pô, eu já vou mostrar que eu tô trabalhando, irmão. Já manda a notícia aí pros contatinhos, pros jornalistas, falando, ó, tô querendo esse Cleiton lá, hein. Pô, com todo respeito, o Cleiton sair do Flamengo, não querendo renovar contrato. Pode ser titular e capitão do Remo, tem que ser muito, pô, lelé da cuca, pô.